Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A maioria PST-CDS-PP anunciou a apresentação de um texto de substituição da proposta de lei do Governo sobre indemnizações por despedimento, em função do que foi acordado com os parceiros sociais. Após o Governo ter reduzido as indemnizações de 20 para 12 dias no início deste ano, a fim de concluir o processo de revisão da legislação laboral previsto no memorando de entendimento estabelecido com a Troika, a maioria PSD-CDS-PP quer agora aumentar para 18 dias de indemnização por cada ano de trabalho em caso de cessação de contrato de trabalho a termo certo. Este texto acordado com a UGT, que foi agora apresentado pelos partidos, pretende substituir a já existente proposta do Governo que estava no Parlamento. O texto de substituição prevê ainda que haja um período transitório de 3 anos para os contratos por termo indeterminado que sejam assinados até à entrada em vigor da nova lei. Quando os contratos que sejam formalizados a partir da entrada em vigor desta lei, a compensação será de 12 dias por cada ano de trabalho. Esta é uma lei que serve de benesse para as empresas, uma vez que receberão mais por cada indemnização dos funcionários que recorram ao rompimento do contrato a termo certo. Este é um assunto que ainda está em discussão pública, mas a maioria estima que esta nova lei entre em vigor no dia 1 de outubro de 2013. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Construído em 1944, o Mercado de Matosinhos foi classificado como Monumento de Interesse Público. O edifício é constituído por 2 pisos, nos quais o inferior se destina ao mercado de peixe e o superior aos restantes produtos. Esta classificação deve-se à imposição que o mercado propõe pelas suas grandes dimensões como um ícone da zona das instalações portuárias de Leixões. Os deputados do PSD apresentaram esta quinta-feira na Assembleia da República um projeto de resolução para a reabilitação urbana da Baixa do Porto. Os deputados pediram ao Governo para honrar os compromissos financeiros assumidos com o Porto Vivo. Recorde-se que o Porto Vivo, Ceru, está sem presidente do Conselho de Administração desde o dia 1 de dezembro e ainda aguarda o pagamento de 2,4 milhões de euros que o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana deve há já 2 anos. Os sociais-democratas referem ainda que o Governo deve manter e reforçar a aposta e apoio à reabilitação urbana da Baixa do Porto. A entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos publicou no seu site que a Câmara de Paredes aumentou em 34% o custo da água e do saneamento entre 2009 e 2012. A autarquia negou que esse custo tenha aumentado, referindo que os dados disponibilizados pelos serviços de águas e resíduos estão incorretos. Segundo os indicadores do regulador, os custos subiram 16,69 euros naquele período de tempo. Em comunicado, a Câmara de Paredes esclareceu que esta subida apenas passou a ser refletida na fatura dos consumidores finais a partir de 2010, concluindo ser completamente despropositado afirmar que se verificou uma subida de preços naquele intervalo de tempo. Poderá ter sido assim o maior aumento que ocorreu entre os concelhos do Val do Sousa. Estreia hoje a peça 3 num baloiço no Teatro do Bolhão com os atores António Capelo, João Cardoso, João Paulo Costa e Rosa Quiroga. Os atores reencontram-se 10 anos depois de se juntarem em 2001 nesta comédia. João Cardoso explica que faz todo sentido pessoas de 50 anos e com mais de 30 anos de carreira fazerem um espetáculo porque é uma espécie de balanço de vida e um balanço dos próprios atores. Um comendador nervoso, um professor filósofo e um capitão do exército. São as personagens que se cruzam, por acaso, numa sala claustrofóbica, cheia de incógnitas. A peça permanecerá em cena no Teatro do Bolhão até ao dia 16 de junho. Em Gaia, o Jardim do Solar do Conde das Devesas foi reabilitado. O jardim conta com 118 variedades diferentes de cameleiras e representou um investimento de 200 mil euros. As cidades são o maior polo de atração para a humanidade. Concentram em si grande parte da população mundial. Portugal não foge à regra.
Mas agentes da cidade precisam, e cada vez mais, do contacto com o mundo rural, com a natureza e com os ambientes bucólicos. Talvez nesta lógica, a Câmara de Gaia esteja empenhada em reabilitar e requalificar espaços verdes no concelho. Desta vez foi o solar do Conde das Devesas, em Santa Marinha, que se vê com uma nova face. Quando visitamos a Quinta pela primeira vez, em agosto do ano passado, com o Sr. Vereador Rui Cardoso, com a vereadora Mercedes, encontramos-la impenetrável, com um imenso silvado e na maior das degradações, muros derrubados, tudo o que era metal roubado, esgotos de atividades vizinhas a correrem a céu aberto, águas subterrâneas desviadas, etc. Houve que desmatar, reconstruir canteiros, muros e lagos, recuperar minas de água, ligar esgotos ao saneamento, fazer pavimentos e recuperar a valiosa vegetação existente. No meio disto, foram-se juntando às camélias já existentes na Quinta mais uma série de variedades, tendo hoje a coleção 118 camélias diferentes, das quais 91 variedades obtidas nos séculos XIX e XX aqui na Portigaia. O cultivo de camélias esteve na moda em meados do século XIX, daí que se encontrem em abundância, sobretudo nos solares. A árvore de origens orientais entrou no país pela mão dos descobridores. Trazidas da Ásia pelos nossos primeiros navegadores, as camélias cedo entraram em Portugal, e muito em especial no Entredouro e Minho, que reúne condições de solo e clima excelentes para estas plantas. Talvez em Gaia estejam as mais antigas camélias da Europa. Presumo-se que estão ali naquela quinta em frente do solar do Conde de Campo Belo, presumo-se que são as primeiras camélias que entraram na Europa. O jardim estará aberto à população e assim dará o verde à cidade. Era uma cidade que tinha um peso, e ainda tem, peso de botão e de urbanidade muito fortes, dar-lhes muitas alternativas do ponto de vista de espaços verdes e de espaços de lazer. Que começa já a ser uma panóplia enorme e até unidades muito grandes, que não é vulgar, é meio urbano. Por agora, se for visitar as árvores centenárias, aproveite o verde do jardim, porque não vai ver camélias de cores quentes e fortes. Essas só florescem no inverno. Durante a fase mais crítica dos incêndios em Portugal, o Concelho de Gaia vai contar com 30 beneficiários do RSI para vigiar a floresta. Este é o segundo ano que a medida entra em vigor na autarquia, uma ajuda que pode ser fundamental na prevenção. Em Gaia, cerca de 30 beneficiários do rendimento social de inserção vão ser, durante o verão, vigilantes florestais do concelho. A medida foi criada pelo Governo em 2012 e tem como objetivo que estes beneficiários possam prestar atividades socialmente úteis em entidades públicas ou do setor social. À semelhança do ano passado, a autarquia de Gaia vai fazer destes cidadãos vigilantes da floresta. Que nós este ano vamos ter novamente um conjunto de cidadãos que neste momento são beneficiários do RSI em Vila Nova de Gaia a fazerem vigilância florestal, um programa do Governo que nós o ano passado fomos o único concelho do Distrito do Porto que aproveitou esse programa para colocar pessoas que, pronto, infelizmente não têm agora possibilidade de estar a trabalhar e, portanto, são beneficiários do RSI e trabalharam connosco o ano passado e foram 3 meses de verão em que nós, no balanço que fazemos dos fogos florestais, conseguimos notar uma importância da presença desses vigilantes florestais. O vereador falava à margem da cerimónia que assinalou os 174 anos da Companhia de Sapadores Bombeiros de Gaia, fundada em 1834 por Decreto Régio de Dona Maria II. Os vigilantes trabalharão em equipas e a partir de 1 de julho, o dia que marca o início da fase Charlie, a fase crítica de combate aos incêndios florestais no nosso país. O trabalho acaba no fim de setembro. Ainda à margem da cerimónia, o comandante dos sapadores aproveitou a data para sublinhar as dificuldades e a necessidade de rejuvenescer a sua companhia. E o futuro, como eu disse, é um futuro cheio de dificuldades, cheio de espinhos, não é? Que reflete o que o país está a atravessar, mas que nós, portanto, nem que tenhamos que ir a pé, nem que tenhamos que ir descalços, nem que tenhamos que ir rotos, nem que tenhamos que não sei como, nós
nós fizemos um juramento de zelar pelos cidadãos, dar a vida se for necessário, é isso que faremos. Evidentemente competiu-me e viram apelar, evidentemente, às autoridades para pedir, que é a única forma que nós temos é perseverança, é esperança sempre que nos vão ouvir, que nos vão ajudar, e se não vier hoje, venha amanhã, se não vier amanhã, bem depois. E evidentemente a minha principal dificuldade é que tenho que rejuvenescer a equipa. Pronto, há muitas dificuldades a nível do país e tem havido dificuldades em entrar pessoas para a administração pública, não é? Nós somos bombeiros da autarquia, a autarquia é Estado. Salvador Almeida referiu mesmo uma revisão do regime jurídico dos bombeiros sapadores. Pelos sapadores todos do país, haver, portanto, alteração legislativa ao nosso regime jurídico e também, muito rapidamente, podermos fazer os concursos para a formação. Nós, para fazermos formação, temos que fazer concursos para nos habilitarmos a essa formação. Daí vê o grau de exigência que ela tem, porque sem isso não é possível os homens serem promovidos. Ora, não é possível dar responsabilidades, estabelecer hierarquias e numa estrutura que, embora seja uma estrutura civil, mas é uma estrutura que tem muitas similitudes com os militares. E, portanto, a hierarquia é muitíssimo importante para que a responsabilidade possa ser assumida. A unidade de comando é muito importante. Quem comanda, quem tem responsabilidades, tem que estar capacitado, tem que ter essa função muito bem definida. E à medida que não vai havendo essa formação, eles vão se mantendo nos postos. Tenho aqui homens há 15 anos no mesmo posto. Ora, não é possível. O raio-x das dificuldades dos sapadores em vésperas da época de maior trabalho e mais crítica para o setor, o tempo dos incêndios. O Dia do Autor Português celebrou-se ontem, um dia marcado por homenagens a todos aqueles que fortaleceram a identidade da cultura portuguesa. Uma mensagem, um elogio à palavra, milhares de ideias e muita inspiração. Todas as cartas de amor são ridículas. É esta a opinião de Fernando António Nogueira Pessoa, ou melhor, de Álvaro de Campos, heterónimo revoltado, diferente dos demais. Ele sente exageradamente como qualquer pessoa apaixonada e demonstra, através de um simples papel, os sentimentos, escreve palavras que, se faladas, não possuem a mesma essência que escritas. Hoje, escrever cartas de amor é isso mesmo, ridículo. A vida é composta por 1000 histórias que se vão tecendo e juntando para construir uma teia. As armas e os barões assinalados foi o mote para a conquista contada por Camões, exaltando a imagem dos portugueses, onde à cabeça seguia Vasco da Gama, comandando as suas cascas de nós, os seus navegadores. Porque será que Camões chamou à sua obra os Lusíadas, e não o Lusíada, ou a história de Vasco da Gama? Para muitos, o herói desta história é só um. Mas Camões, arregalando o seu único olho, diz que Luso, não as águas, mas o povo português é o verdadeiro herói. Se com um olho ele foi o príncipe da poesia, o que teria sido se tivesse os dois? Deixando o mar e voltando à terra, ao café onde Pessoa passava o seu tempo entre letras e pontuações, entre o pastel e um copo de vinho fino, e trazendo um ser superior para a conversa, pensando ele que, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Foi exatamente isso que aconteceu com os portugueses quando partiram rumo ao desconhecido, à procura de novos mundos. Uma simples frase que retrata o feito do povo português. Se Deus não quisesse, o homem não sonharia e a obra não nasceria. O Dia do Autor Português, que se comemora no mês de maio, é dedicado a todos os profissionais da criação e do desenvolvimento de ideias, a todos aqueles que enriquecem a identidade cultural do nosso país. Mas a cultura portuguesa não é feita somente de escritores. A pintura, a música ou o cinema são áreas artísticas que possuem o mesmo saber. O artista tem o dom de dar mais do que aquilo que tem. Ele não inventa, redescobre. Ele é os olhos, os ouvidos, a voz da humanidade. Por detrás de cada homem existe pelo menos um criador. O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que serviram os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias. De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado
está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que correspondeu ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Que aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona. E como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra em 1985, na sua visita a Portugal. Mas acho que os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República, em 4 rodas, já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. É o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos. É que venham visitá-la, merece. Vão gostar e vai valer a pena. E ficamos agora com o tempo para amanhã. E é esperado céu limpo em todo o país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 22 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa, a máxima será de 25 graus e a mínima de 14. E em Faro, a máxima será de 23 graus e a mínima de 15. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.